Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora mais um programa Radar, sempre com muita satisfação. Hoje, dia 4 de abril de 2019, 18 horas e 21 minutos. Eu agradeço a sua audiência. Participe ativamente na área de comentários. Peço que você compartilhe o vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e fale do nosso trabalho, principalmente para aqueles que gostam de investimento, de operar como swing traders, né, que é um tempo operacional que contempla, em média, operações de 3 semanas a 3 meses, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e é assim que nós seguimos. Como diz a garotada, é assim que a banda toca. Ontem eu estive no estádio, o Corinthians perdeu de 1-0, gol de Roger, mas estamos classificados. Placar de segunda-feira eu vou anunciar amanhã contra o Santos e eu vou acertar. Caros, se vocês quiserem ter contato comigo no período da manhã, eu produzo o cenário. O cenário, pessoal, é o seguinte. Eu todos os dias de manhã fazia as anotações num caderno. Pô, o driver é esse, tem tal indicador, o petróleo é isso aqui, hoje é bacana ver metais, amanhã tem payroll, blá blá blá. E eu comecei a pegar isso daí e compartilhar. Hoje atinge quase 90 mil pessoas. E se você é iniciante ou de nível intermediário, tanto através do YouTube como do nosso site, você consegue assistir o Seja Bem-vindo à Bolsa, que inclusive fala de imposto de renda para as ações. Qualidade digital de som e imagem gravado em estúdio pode ser sua porta de entrada ou um bom alicerce para a Bolsa de Valores. Hoje nós temos direções mistas no exterior. S&P subiu 0,21, Dow Jones 0,64, Nasdaq caiu 0,05, petróleo bruto, no WTI, crude oil, caiu 0,51 em Nova York. Por sua vez, o EWZ subiu 2,23 no intraday e também subiu mais 0,5% no aftermarket. Vamos dar uma olhada nessas bolsas americanas, para a gente começar. Hoje é uma noite quente aqui em São Paulo, bastante agradável. Então vamos começar pelo EWZ hoje, ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ, ele montou aqui um padrão que é uma pinça de fundo e também é um engolfo. Às vezes nós temos dois padrões em conjunto. Eu achei muito positivo o fato de romper esse fundo de baixo para cima naturalmente, aos 44,74. E pessoal, o desafio agora é uma região que eu particularmente considero um ponto de clímax. Ela é formada pela mínima do dia 21 de março aos 42,08. E aí tem aqui, ó, 42,20, 42,11, 42,39 e a máxima de hoje 42,22. Então você tem 1, 2, 3, 4 resistência mais a média. O mercado fechou levemente acima dela. O padrão de hoje é muito interessante porque ele anula a barra de ontem. Então eu acho que a balança começa a pender um pouco mais para o lado da compra. No caso das bolsas americanas, eu tenho aqui o Dow Jones. A tendência de alta, né? Sem novidades. Eu estava falando com um amigo hoje que opera também. A gente estava falando, poxa, já está começando a ficar longe da média, da linha rompida. Tem o gap, mas é alta, né? Está acima aqui do 26,109, está acima, agora suportes, né? 26,155, acima do 26,241. Então é isso, né? A tendência, ela vai pressionando, ela vai empurrando os preços na sua direção. Mesma coisa o índice Nasdaq, que tinha até um sinal ontem, mas não conseguiu cair. Tem uma máxima aqui aos 7.505, que foi praticamente respeitada como mínima. 7,496. Então, de repente, será que vai puxar as médias? Mesmo que corrija, deve ser algo rápido, porque a tendência macro, ela é de alta, ela é positiva. Aí nós temos o S&P, são as 500 maiores
empresas americanas, nós temos um ponto muito importante, que é o 2862, que foi rompido e acionou um pivô de alta, ó, fundo, topo, fundo, sendo o fundo mais alto que o anterior, marcado exatamente na média de 21, então pivô de alta, padrão de continuidade, formação típica e clássica de tendência de alta, quando nós temos o desenho de topos e fundos ascendentes. Ok? Muito bem. Então, falemos do petróleo. Nós temos o Crude Oil WTI. Queda, só que dentro de uma tendência de alta. Ele tem feito isso, né? Ele estica e aí corrige de maneira lateral. Talvez faça isso de novo. Não tem nada que indique uma inflexão, porque ele está trabalhando sempre perto da média, né? Ele estica, aí a média encosta, estica, a média encosta. Aí nós temos o Brent, Crude Oil, negociado por sua vez na ICE em Londres. Eu tenho muitos alunos que operam tanto na ICE quanto na NYMEX. Mesma coisa, estica, corrige de lado, estica, fica lateral e corrige. Falando das criptomoedas que voltaram a ser sensação, como dizia o velho e bom funk, já é sensação, né? Pessoal, movimento clássico. Marobuzu, média extremamente distantes do preço. A memória é compradora, o pessoal fica com medo de vender, corrige na parte alta. Né? A melhor entrada é agora? Não, a melhor entrada foi no movimento aqui de acumulação. A acumulação precede, né, sempre essas esticadas de preço, né? Então você tem que entrar, digamos, ali no antes do movimento. Por isso que é preciso, quando você tem uma convicção, estar posicionado. Eu até comentei que ontem eu teria realizado o meu lucro, teria acertado a saída perto da máxima nas criptos, e eu ficaria líquido no momento. Eu acho que deve passar um período lateral aí, mais ou menos como aconteceu com a Bolsa da China. Aí puxa a média, mas não acho, por exemplo, que vale a pena você estar exposto totalmente. Eu teria realizado o lucro metade no primeiro dia, metade no segundo. No caso do Bitcoin Cash, tem até um sinal de topo aqui, né? É um spinning top, talvez a perda da mínima dele aqui em 272 poderia trazer os preços para baixo. Então definitivamente eu teria realizado o lucro ontem, quando a gente estudou aqui perto dessas máximas que foram marcadas, e tem o Bitcoin. Então o movimento foi, né? Agora é esperar uma nova oportunidade, né? Então tem uma shooting star, é um sinal de correção. A perda da mínima de ontem e de hoje, região aqui de 4.842, 4.834, poderia trazer talvez o preço até em topos anteriores, região de 4.400, alguma coisa do gênero aqui. Ok? Então finalizamos aqui os estudos. Muito obrigado ao TradingView. E falando um pouco aqui de Europa e Ásia, então falamos das bolsas americanas, Brent WTI, criptomoedas, EWZ, Brent WTI. Nós tivemos alta na Alemanha e na China, só que, por exemplo, o índice FTSE não, tem o lance do Brexit. Estudemos, como diria o padre aqui. Estou vendo aqui na Globo News enquanto vos falo. Em carta ONU, o governo brasileiro diz que não houve golpe em 64. Em 64, o pessoal tem que andar para frente, né? Com todo o respeito, né? Vamos andar para frente, Brasil. A gente tem que caminhar, pessoal. País muito rico. Talvez seja o país que tenha o maior potencial do mundo, juntamente com alguns outros, talvez Índia, mas aí tem questões geográficas, até religiosas. Nós somos um estado laico, né? Então o Brasil tem potencial para ir muito além. Muito, 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 muito além. Aqui, pessoal, esticou, corrige de forma lateral através de um triângulo, vai subindo. Vale a pena a gente mostrar aqui que tinha uma região de dupla resistência formada pelas máximas do dia 11/4 e do dia 22/5, 21/5, e tinha um gap
para fechar, fechou essa madrugada. Será que pode ter alguma correção? A memória é compradora, ó, esticou. Seria isso aqui um mastro bandeira? Sim, é um mastro bandeira. Mastro bandeira é um padrão assim, quando você fala que é, parece que você é um herege, né? Nossa, um mastro bandeira. Pô, mastro bandeira, não? Não pode falar que é um mastro bandeira, é um padrão muito forte e tal. E aí o índice DAX, né, fez um pullback na LTB, rompeu média, rompeu as resistências. A tendência de alta, a gente vai tendo correções no caminho, mas o jeitão ali, o desenho, né, tem focinho, orelha, boca, tudo de alta, né? E as correções vão gerando oportunidade. Então, por exemplo, aqui tem um pivô no índice FTSE, a cabeça do pivô está aqui na máxima do dia 21/3, região aqui de 7.370, você vê que a mínima foi por aqui e a vida segue. Certo? Então, vou falar do mercado doméstico agora. Vamos falar de fluxo primeiro. Os estrangeiros ontem mantiveram-se neutros, né? Naquela maluquice que foi o pregão de ontem. Paulo, pô, eu tava lá no estádio, eu falei, pô, acho que no final ali o Paulo Guedes foi bem. Quando eu vi que teve briga, eu falei, caramba. Mas falei, pô, amanhã o mercado vai começar a focar nas reuniões com os partidos, tal. Hoje o ACM Neto deu declarações que o mercado entendeu como sendo muito positivas e tal. E aí nós temos aqui, dia 1º, os estrangeiros começaram comprando bem, só que aí dia 2 já venderam fortemente, entraram aqui em campo negativo. Então o saldo em abril, por enquanto, ele é negativo, em 178.241.000. Então, falando do mercado doméstico aqui, eu vou começar falando dos ativos fixos. Então, Petro 4 aqui na tela. A Petro 4, pessoal, fez o que ela tinha que fazer. Vir na LTA. Professor, você enxerga um oco aqui? Sim. Só que a memória, ela é compradora. Esse oco não significa que ele vai ser acionado. Inclusive, eu acho que não será, né? Mas veio simplesmente na LTA. Veio, deixou sombra inferior, já fechou acima das duas médias, do 27,85, desses outros topos aqui. Quer dizer, a compra, ela volta à cena se houver desconto. Quem realizou lucro lá em cima volta a comprar, quem estava atrasado. E até investidores novos também. No caso da Vale, a saga do ativo continua, né? Existe um ponto aqui, 51,60, mínima de hoje 51,62, de ontem 51,61 e 51,63. Não fechou, não impede a ação de subir. E ela tem um primeiro ponto-chave, que é fechar, operar, consolidar-se acima de 52,39. Automaticamente ela romperia essa LTB trazendo algo novo. Enquanto isso, a média vai se aproximando, dando sustentação para um movimento mais forte, sólido e consistente. Metais em alta, né? No exterior, Banco do Brasil é um gráfico fácil de interpretar. Eu considero bem mais difícil, por exemplo, do que de Petro e Vale. Mas o que eu vejo aqui no Banco do Brasil? Caso exista perda, um cenário de catástrofe aqui do 46,40, ela poderia facilmente vir a 42. Seria um mega pivô de alta. De baixa. Topo, fundo, topo. É o cenário que eu acho mais provável ou não? O que eu acho mais provável? Ela caiu, foi fora da banda inferior, fechou dentro, deixando um arame. É um arame? É um arame. É um arame. Se você considerar os corpos e tal. Aí ela foi 1, 2, 3 vezes no 49,69. Ele é o ponto a ser vencido. E está abaixo da média. Quer dizer, os ursos ainda estão no comando? Estão. Então os touros estão querendo entrar na toca aqui para pegar os ursos na toca. Qual que é o grande barato da ação? Se ela rompe essa região de 49,69, levando a média e essas máximas junto, ela faz um pivô de alta. Fundo, topo, fundo. Então ela está entre a cruz e a espada. Simples assim. O caso de Bradesco é a mesma coisa. Ó. No caso da perda de 33 e 31, catástrofe, caos, vem nos 30.
Porém, entretanto, todavia, nós podemos ter um pivô de alta, fundo, aqui houve uma pinça, um engolfo também, topo, fundo. Se ela rompe aqui a região de 37,77, vai decolar a ação na minha interpretação. É a mesma coisa de TUB, topo, fundo, topo. Perdeu aqui 32,63, ela vem rapidinho aqui nos 31,50, podendo chegar assim a R$30. É o que eu considero mais provável, não. O que eu considero mais provável é que ela tenha um fundo, topo e um fundo, e que ela consiga romper aqui 34,80, 34,65 a média, e buscar os 37 dentro de algum período. Né? Aí é uma questão, a gente vai ter que acompanhar fluxo, N situações, para ver o que ocorre. Você tem que, digamos assim, escolher um lado, procurar as evidências, gráfico semanal, fluxo, fundamentos, é isso que eu faço orientando o meu grupo, os meus alunos. Certo? Então esses são os ativos fixos. Eu vou fazer aqui... Hoje eu vou fazer 7 pedidos do YouTube, eu nem vou fazer destaques, porque a lista tá grande aqui. Então eu vou falar de Itaúsa, né? A gente falou de Itaú, falar de Itaúsa como um dos pedidos. O estudo vai ser bem parecido, né? Cenário de caos na perda de 11,36, né? Poderia vir nos 10,50 aqui. Agora, se ela deixa para trás o 10,17, pivô de alta vem na máxima histórica de novo. Simples assim. Ecor 3, o pessoal pediu. Tendência de baixa, ursos no comando. Se fosse uma compra, seria uma compra extremamente ousada por assimetria. Vai do perfil de cada investidor. Aí tem o GPA3. O GPA3 encontrou resistência nesse gap. Tendência claramente baixista. A gente tem Fibo aqui, o candle de hoje pode dar uma impressão de reação, só que o volume na queda foi muito alto, seria uma exaustão, talvez. O que a gente vê aqui é que houve um arame marcado no dia 28/3, mas ele não surtiu efeito, hoje praticamente a gente tem outro. Seria uma mistura de arame com pinça e engolfo aqui. Sobre uma retração de Fibo, vai depender muito de fluxo. Né? Aí nós temos Fleury. Ação com baixa volatilidade histórica. Pessoal, Fleury passou. A compra de Fleury é que não dá para todo mundo montar a carteira com todos os ativos, mas foi aqui no gap de fuga. Ó. Aí você poderia, de repente, nesse retorno, ou no próprio retorno no gap. Na verdade, a compra boa foi quando retornou no gap. Aqui não foi fuga, não. Região de R$19 e R$20. Agora ela foi, né? Agora já distancia de média, rompe resistência. Muita gente está entrando agora porque tem volume, né? Não sei até que ponto. Né? Há pouco tempo estava R$19,50 a R$22,60, né? Se você faz uma conta rápida ali, só que tem volume. Você está falando em 16% praticamente, então... Mas assim, a ação acordou, digamos assim. Então Itaúsa, Eco, Fleury, a Ilame. Aí tem a Lame 4, tendência de baixa, memória totalmente vendedora, fez um ombro, cabeça a ombro complexo. Eu brinco que quando ele é assim, ele parece o Batman, né? E quando ele tá no fundo, parece um foguete de alta, né? E veio numa região de... Olha, aqui foi foguete de alta, ó. Entre agosto, setembro, outubro, e depois ele inverteu. Esse tipo de padrão é muito poderoso. Você tem num fundo e tem num topo, né? Tanto que veio até ele. E aí fez um arame. Volume baixo, não mostra força, né? Mas é aquela história do fluxo, né? Contra fluxo não tem argumentos, vai depender muito do humor de mercado. Aí tem Hipermarcas e UIS.
Hipermarcas também, tendência de baixa, talvez um rompimento falso de 25 com 9,5, tentando consolidar fundo aqui. Aquela velha história, talvez uma coisa é comprar 34, outra coisa é comprar 26. Tem algum volume, enquanto acima de 25,95, talvez mostre aí que tem compradores na área. E aí Porto Seguro, PSSA3, é uma ação que eu monitorei muito nos últimos tempos aí. Eu até falava outro dia, eu acho que eu estudei no programa que eu fiz com a Leandro Stormer, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa eu compraria, mas está numa retração de FIBO, mas talvez tenha coisa melhor. Muitas vezes são anticíclicas, né? Então o stop mesmo assim seria abaixo de 52 em fechamento. Então de repente para quem está disposto a estopar abaixo de 52 e entrar no mercado, pode fazer sentido. Ok. Aí nós temos o dólar, pessoal. O dólar, eu particularmente acho que o dólar vai tocar essa LTA, né? Então, o que eu acho aqui? Opinião minha, né? O meu modo de pensar. O dólar vai buscar essa LTA. A gente pode deixar até pontilhado aqui, porque é algo futuro, né? Mas para isso ele teria que perder o forte 3841. Eu acho que ele o fará. É opinião minha. No caso do BOVA11, ela fez a lição de casa. Qual que foi a lição de casa? Fez uma shooting star, corrigiu até a retração de 50% de FIBO. E hoje ela já reage, tocando de novo a retração. Fecha acima da retração de 61,8 após tocar a de 50%, deixando médias para trás. Isso é um sinal de força compradora. Aí, se eu observar o IBOV, eu até falava sobre isso, né, que poderia ser um mastro bandeira. Nós temos também teste da retração de 50% de FIBO. E levemente rompeu essa linha que eu tracei aqui, entre os últimos topos. Eu estava até falando para o meu grupo hoje à tarde. Eu estava falando para o meu grupo hoje à tarde. Todo mastro bandeira é um pivô de alta. Todo. Nem todo pivô de alta é um mastro bandeira. Esse pode ser os dois. Qual que é o ponto de rompimento do pivô? 96,750. Só que se a gente considerar mastro bandeira, digamos entre aspas que ele já está em andamento. Porque a partir do momento que ele reage depois do movimento corretivo, teoricamente ele está sendo materializado. Então é isso. E no caso do índice futuro, ele mostrou mais força, veio na retração de 61,8, aqui 94, 470, 480 por aí, teve bom volume, quer dizer, realmente negou a barra de ontem, fechou acima das duas médias. Agora vale salientar o seguinte: qual foi a máxima de segunda? 96,995. Qual foi a máxima de terça? 96,910. Qual foi a máxima de quarta? 96,815. Qual foi a máxima de hoje? 96,840. 4 máximas praticamente justapostas. Quer dizer, os vendedores montaram uma trincheira aqui. Ainda tem, tanto que as médias ficaram em caráter secundário aqui de importância. Foram perdidas ontem e rompidas hoje. Eu acho que essa linha é importante, ela não foi transpassada. Nós temos a máxima aqui de 97 mil pontos e a LTA, porque por enquanto isso aqui é somente um repique, um pullback na LTA. Acima de 97, aí nós teríamos o algo novo. Está fácil operar? Nem a pau. De jeito nenhum. Tem períodos, pessoal, com todo respeito, operar ações, operar índice, operar dólar, mamão com açúcar. O camarada ou a senhorita se organiza, ou a senhora, um pouquinho ali, acompanha um pouco dos drivers, você vai lá, se posiciona, mercado vem em média. Tem época que é mole operar, no momento está fácil operar, não. Isso significa que seu grupo está em dificuldades? Muito pelo contrário. Meu grupo está voando em ações e está voando no índice. A gente pode estar operando vendido, pode estar operando comprado, pode estar girando um pouco mais que a posição. Eu posso garantir que o meu grupo vai muito bem, obrigado, voando em ações e voando no índice. Mas não significa que esteja fácil, né? Quando a pessoa fala que está fácil e quem opera sabe que não está, ela soa falso e arrogante.
Quando a pessoa é sincera, pô, estamos juntos aí no mesmo barco, somos traders, né? Então, a gente está conseguindo trabalhar muito duro, né, passando quase todo dia acompanhando o mercado full time. Às vezes eu não passo não, quando o mercado tá fácil, eu acompanho partes do dia, oriento, falo, ó, pessoal, hoje é quarta, vamos ver mercado segunda. No momento não, você tem que acompanhar todos os dias, olhar livro de ofertas, acompanhar o fluxo, marcação a mercado. Um exemplo, ó, o mercado bateu nessa reta aqui, ela fez a máxima de segunda, de terça, de quarta e derrubou o mercado e o mini contrato não conseguiu passá-la hoje. Não passou. Eu não sei se vai passar. Né? Aqui pode parecer, por exemplo, uma compra mamão com açúcar porque vai romper, deixar 97.480 para trás e buscar 100 mil pontos, mas pode fazer topo de novo. Então você tem que acompanhar. Né? Tem que acompanhar. Agora, por exemplo, tem sinais, lembra que eu comentei ontem, olha, se fechar, se o mercado trabalhar acima de 94.930 é um sinal de força. Então tem os sinais. Por quê? Porque é rompimento falso de fundo. Se ele não fizesse isso, ele cairia no abismo e viria para 90.405 pontos. Então o mercado está trabalhando entre extremos. Isso torna as situações mais complexas e desafiadoras. Então tem que trabalhar mais, tem que se dedicar mais. Simples assim. Tem época que, aquela primeira semana do ano, eu estava em Bombinhas na praia, eu olhava mercado algumas vezes por dia. Orientava o grupo de manhã, dava meu ponto de vista, olhava da praia. Como eu fiz isso algumas vezes esse ano, como eu fiz no ano passado. Agora, no momento nós estamos bem? Estamos. Só que a marcação é mercado. Mesmo porque eu tenho que escolher um ativo para minha carteira que será compartilhada com todos, né? Que vai ser um ativo extra para alocar lucros do índice. Então estou acompanhando direto, livro de ofertas, acompanho o mercado de dólar, o mercado de índice, acompanho lá fora, para a gente tentar pegar algumas pistas, ok? Eu espero ser sempre útil aos seus estudos e aprendizado. Nós somos uma família e seguimos juntos. Para quem me escreveu perguntando da próxima imersão, pessoal, inclusive meus alunos estão em mentoria essa semana e a semana que vem, eu não tenho previsão. Eu não tenho porque eu gosto de ser um homem de palavra. Então, se eu disser para você que vai ter, vai ter. Eu não posso dizer algo que eu não posso cumprir. Eu tenho os meus negócios, o setor imobiliário, o setor de estética, tenho os meus filhos, tenho os cuidados que eu tenho com o grupo tem crescido muito. Então eu não posso, por exemplo, dizer para você que vai ter, que a gente vai ver, sendo que eu não tenho alguma coisa concreta. Então talvez não tenha mais esse ano. Eu não posso prometer. Então eu não posso prometer algo que eu não tenha convicção de que eu possa cumprir. Então a probabilidade de ter uma imersão esse ano é mínima. Né? Então quem fez a de março, a gente está performando muito bem, mas provavelmente uma em 2019. Isso significa que em 2020. Isso significa que a certeza absoluta que não vai ter? É claro que não. Já está começando a ter demanda, pré-lista espontânea. Então eu vou tentar me organizar, porque a imersão não é simplesmente os 2 dias ao vivo. Exige uma série de variáveis, preparação psicológica, física, estudo, madrugadas de trabalho. A gente não chega nos resultados à toa. Ok? Então é isso aí. Saúde e paz a todos. Bons estudos, pessoal. Desejo muito sucesso a vocês e é uma honra tê-los comigo. Você que me ouve é a nossa razão de ser. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser, no Radar. Valeu!